O que eu quero falar com você é sobre quanto tempo leva para você passar no teste do IELTS, quanto tempo leva para você fazer a sua preparação de forma que você consiga atingir a nota que você quer no teste do IELTS. Eu não sabia nem que eu tinha que aplicar técnicas específicas em cada parte do teste, você fica batendo a cabeça mesmo, né? Você não sabe direito como que você vai e você quer ir na raça, é o famoso faixa branca. Dá para ir? Dá. Mas às vezes você vai acabar levando mais tempo para conseguir aquilo que você poderia atingir em menos tempo se você tivesse técnica, tá? Você está na sua preparação e você está querendo saber quanto tempo leva para você passar no teste do IELTS, eu vou calcular aqui o tempo que vai levar para você passar no teste do IELTS, tá? Nessa live aqui você vai saber quanto tempo se leva para poder passar no teste do IELTS. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui na Blimey English. Hoje de manhã nós já tivemos tô no nível X, então quanto tempo eu preciso? Não é só isso, tá? Que a gente tem que saber. E as perguntas de vocês, né? Até coloquei a caixinha lá nos stories para o Café com IELTS de amanhã, você pode ir lá e deixar sua pergunta. Mas nesta live aqui agora, o que eu quero falar com você é sobre quanto tempo leva para você passar no teste do IELTS? Quanto tempo leva para você fazer a sua preparação de forma que você consiga atingir a nota que você quer no teste do IELTS? E aí eu vou aqui não só te mostrar como que você vai fazer para calcular esse tempo de preparação, né? Porque às vezes as circunstâncias da sua preparação mudam. E aí você tem que adiar ou você tem que adiantar. Então a gente vai ver isso. E também eu vou calcular aqui o de alguns de vocês, tá? Então se você está querendo saber aí, você está na sua preparação e você está querendo saber quanto tempo leva para você passar no teste do IELTS, fica aqui comigo que mais pra frente eu vou calcular de algumas pessoas que tiverem aqui na live, tá? Se você quiser participar, aguente aí que você me manda a sua situação e eu vou calcular aqui o tempo que vai levar para você passar no teste do IELTS, tá? Muito bem, eu vou começar dizendo aqui que Simon, no meu caso, eu demorei 8 meses para passar no teste do IELTS, né? Lá atrás, quando eu estava fazendo a minha preparação, me levou 8 meses. Hoje, sabendo o que eu sei e com as técnicas que eu ensino, eu vejo que eu poderia ter feito isso em muito menos tempo, tá? Porque na época eu não tinha a menor noção de como me preparar, eu não sabia nem que eu tinha que aplicar técnicas específicas em cada parte do teste. Então você fica ali, é mais aquela situação de você ficar batendo a cabeça mesmo, né? Você não sabe direito como que você vai e você quer ir na raça, é o famoso faixa branca, né? Quem aqui faz alguma arte marcial, já lutou alguma arte marcial, conhece alguém, eu faço jiu-jitsu, então eu falo que é o famoso faixa branca, você quer ir na força, da raça. Dá pra ir? Dá, mas às vezes você vai acabar levando mais tempo para conseguir aquilo que você poderia atingir em menos tempo se você tivesse técnica, tá? E aí, provavelmente isso aqui é a pergunta que eu mais recebo. É a pergunta que eu mais recebo aqui de vocês, né? Tanto no direct quanto nas perguntas da caixinha. Simon, quanto tempo eu demoro para passar? Simon, será que dá para preparar para o IELTS em X tempo, em 6 meses, em 1 ano? O que você acha? Você acha que dá para passar no teste do IELTS em 1 ano? O que você acha? Aí, o que eu quero dizer com você é o seguinte. Quando a gente analisa essa questão do tempo de preparação, são muito mais fatores do que você imagina. Às vezes você só acha que você tô no nível X, então quanto tempo eu preciso? Não é só isso, tá? Que a gente tem que saber. A gente tem que saber um pouco mais, tá? Olha, o Sander já interagindo ali com a gente. E aí o seguinte, dá para passar no IELTS com 1 hora de estudo por dia? É esse tipo de pergunta que você tem que fazer. O Sander tá ali, o Sander é um exemplo disso. Ele foi lá e passou no IELTS em menos de 1 ano. Não foi, Sander? O Sander foi um aluno meu. Na verdade, ele tinha... Quanto que era, Sander? 21 dias que você tinha, não era? É uma coisa assim. Foi bem corrida a preparação dele, mas também foi bem intensa. Ele mesmo foi lá e fez uma preparação intensa. Eu falei, você vai fazer isso, não vai fazer aquilo e tal. Foi lá, 21 dias, tá? A Bia Bort, Simon, suas aulas da semana do IELTS ficarão gravadas? Bia, seguinte, boa pergunta, tá? Essas aulas que estão acontecendo nesta semana agora que nós estamos, tá? Não ficam gravadas. Mais pra frente eu vou liberar elas para vocês. Essa live aqui agora. Mas na semana que vem, que começa a semana do IELTS, aí eu vou liberar as aulas para vocês, que vai ser segunda, quarta e sexta, né? Dia 5, 7 e 9, todo dia de manhã, às 8 horas da manhã, que vocês vão ter aí o dia inteiro para poder assistir. Então elas vão ficar gravadas assim, tá? Se você estiver trabalhando na hora, pode ficar tranquilo que você vai conseguir assistir a semana do IELTS, tá? Fica tranquilo.
Aí o Sander foi lá e falou assim, ó, com a tua ajuda técnica eu obtive um resultado além do esperado, em 27 dias. Isso, foi 27, né? Eu achei que era 21. Eu até me lembro que você estava procurando, se não me engano, era CLB 5, né? Nota 5 que você tava. E aí no speaking, se não me engano, você foi lá e tirou 6,5, né? Muito bacana, Sander, muito bom mesmo. O Diogo, olá, sou fisioterapeuta, creio estar em B2 C1, indo para a Austrália em busca da minha validação de diploma ano que vem. Consequentemente, precisarei do IELTS. Solta aí a dica, master e o tempo. Aguenta aí, Diogo. Se você tá aqui, ó, eu falei que eu vou analisar algumas pessoas aqui. Olha, a galera já tá enlouquecida aqui no chat da live aqui do Instagram, que eu falei que eu vou calcular o tempo de algum de vocês, né? Então, fica aí. Não só você, Diogo, mas o Diogo mandou a Mix Vieira também falando ali, sou B2, preciso atingir CLB9, já terminei o curso e agora vou começar a praticar. Muito bem. Loruana Raízes, será que eu tô lendo certo? Preciso de 8 no IELTS, faço o que for preciso. Exato. É isso aí, fazer o que é preciso, não só o que a gente quer ou o que a gente gostaria de fazer, né? Essa é que é a chave. Então vamos lá. Primeira coisa, dá para passar no teste do IELTS em um ano? Dá. Dá para passar no teste do IELTS estudando 1 hora por dia? Dá. A grande coisa que você tem que ter na cabeça é que quando eu falo para você, dá, surge uma outra pergunta. E essa pergunta é, quanto tempo você tem para fazer o IELTS? Em quanto tempo você quer passar no teste do IELTS? Em quanto tempo você tem que fazer esse plano acontecer? Porque aí nós vamos começar a traçar qual é a projeção de tempo que você precisa. É preciso entender como que você vai calcular o seu tempo de estudos. E eu vou te ensinar aqui a fazer essa estimativa, a você conseguir calcular o seu tempo de estudos, porque no momento que você não estiver comigo, como é que eu vou te dizer quanto tempo que você precisa, né? E se alguma coisa mudar na sua rotina, você vai saber fazer. Então, dá para passar com 1 hora por dia, dá para você passar estudando meia hora por dia. Obviamente que se você estuda meia hora por dia, você vai levar mais tempo para conseguir a nota que você quer. Isso é óbvio, né? Então, fiquem atentos a isso, tá? Vivi Caetano, sou B1, B2, preciso de overall 6,5 e speaking 7. Queria passar em 3 meses, é possível? Tenho o dia todo livre para estudar. É possível. A questão é isso que eu falei. Você falou ali que tem que passar em 3 meses. Então fica aqui que você vai ver como que dá para calcular aqui a nota que você precisa, tá? Em quanto tempo você vai pegar essa nota aí. Vamos lá. Primeiro, por que você precisa saber quanto tempo que você vai levar para passar no teste do IELTS? Por um motivo muito simples, que talvez esteja fugindo do seu radar. Talvez seja um ponto cego que você não está vendo. Ah, eu vou fazer o teste daqui a 3 meses. Vou fazer o teste daqui a 6 meses. Beleza, quanto tempo que eu preciso e tal? Mas talvez tenha um ponto cego aí que você não esteja conseguindo ver. O que é esse ponto cego? Quando você não sabe o tempo que você precisa para passar no teste do IELTS, quanto tempo por dia ou quanto tempo vai levar, você não consegue criar uma rotina efetiva. E você precisa ter uma rotina de estudos. O que é a rotina? Eu já falei semana passada, né, numa das lives que eu fiz, eu falei que a rotina não é simplesmente você ficar repetindo as coisas na hora de estudar, não. Isso não é rotina, não. Rotina é uma estrutura de ações organizadas no tempo. Então, quando você não sabe, eu tenho que passar em 6 meses e eu vou ter que fazer X horas por dia, aí você consegue começar a montar a sua rotina com base naquilo que você precisa fazer. Porque simplesmente pegar e começar a estudar, não adianta. Não adianta. Você tem que saber como atingir aqueles determinados parâmetros para a hora da sua prova, tá? E qual que é o benefício de você calcular o tempo que você precisa para o teste do IELTS? Bom, primeiro motivo, óbvio, é que você vai conseguir montar a sua rotina de acordo com o que você precisa. Óbvio, se você for meu aluno, né, lá dentro eu tenho a planilha toda organizada com o que você vai fazer, mas ainda assim você vai conseguir criar a sua rotina. O segundo ponto é que caso alguma circunstância aconteça na sua preparação e você precise alterar a sua rotina, você vai saber calcular o impacto daquilo. Como assim, Simon? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem ali 3 horas por dia para estudar. Aí você está lá estudando 3 horas por dia, aí você vai ficar de férias. E aí você achou que você teria agora 6 horas por dia para poder estudar. Você achou que você ia ter mais 6 horas por dia para estudar. Só que acontece que
por circunstâncias alheias à sua vontade, você vai ter que reduzir isso. Na verdade, você não vai ter as 6 que você achou e, na verdade, você vai passar a ter 2 horas. Não sei o motivo, é uma hipótese. E aí, quando você sabe calcular o tempo, você vai saber o impacto que isso vai gerar na sua preparação. Você vai saber calcular de novo o tempo que você vai levar para atingir a nota que você quer. Faz sentido até aqui? Quando você tem noção e você sabe calcular a nota que você precisa, quando você sabe calcular o tempo que você vai levar para passar no teste do IELTS, você consegue controlar mais as alterações da sua rotina. Você consegue não só controlar as alterações da sua rotina, mas você consegue contornar aquilo se aquilo for algo negativo para você. Você vai saber adotar ações que vão dar a volta naquele problema ali, tá? E aí o seguinte, o que eu mais vejo as pessoas errando quando elas vão calcular o tempo de preparação que elas precisam? Por exemplo, se eu perguntasse para você aí quanto tempo você acha que você precisa passar no teste do IELTS, provavelmente você ia falar para mim um tempo que você acha baseado em uma coisa que é errada. E essa outra coisa é a história dos outros. A história dos outros. Cada pessoa tem uma rotina específica. Cada pessoa tem a sua velocidade de assimilação das informações. Cada pessoa tem a sua maneira de estudar. Então, quando você começa a tentar calcular o tempo que você vai levar para passar no IELTS, olhando para os outros, já está errado, tá? Não olhe para os outros nesse momento. Nesse momento aqui não é o momento de olhar para os outros. Quanto tempo fulano conseguiu, quanto tempo fulano vai conseguir. Não é o momento de você olhar para os outros. Você pode olhar para os outros em outros momentos, na hora que você for se inspirar no que a pessoa fez, na hora que você for seguir os passos do que a pessoa fez. Agora aqui, na hora de você calcular o tempo que você vai levar, não. Porque cada um tem uma realidade, tá? Então, primeira coisa é não calcular olhando para os outros, tá? Às vezes, a gente vê lá o resultado das pessoas. Por exemplo, o próprio Sander que estava ali na live. Ele preparou em 27 dias e foi lá e atingiu a nota, até maior do que ele queria. Mas você não sabe o que ele fez em 27 dias, entende? Talvez você não conseguisse fazer o que ele fez em 27 dias, por causa não da sua capacidade, eu não estou falando isso aqui, presta atenção, mas por causa da sua rotina. Talvez a sua rotina de atividades não permita fazer com a intensidade que ele fez em 27 dias. Entende? Então a primeira coisa é ser específico. A gente tem que calcular o tempo que vai levar para você. Deixa os outros um pouco para lá nesse momento aqui, beleza? E aí, o segundo erro mais grave que eu vejo as pessoas cometendo na hora de calcular aqui o tempo que elas vão passar no IELTS. E esse aqui é um erro, eu diria que ele é um erro assim até estrutural, porque como assim estrutural? Porque quando você faz esse erro aqui, você acaba minando toda a sua estrutura de preparação. Toda a sua estrutura de preparação vai pelo ralo, quando você faz esse segundo erro aqui. O que vocês acham que é? O que você acha que pode ser esse segundo erro gravíssimo que você comete na hora de calcular o tempo que você precisa para passar no IELTS? Esse erro é você achar que o nível que você tem de inglês vai determinar o seu tempo de estudos. E não é isso. Não é o seu nível de inglês que vai determinar o seu tempo de estudos. Vou te falar o que é. A Michelle, professor, suas dicas valem ouro. Obrigado, Michelle, por acompanhar aqui. O que vai determinar o seu tempo de estudos é o que você faz. É o que você faz. Então, aqui você já começa a entender como que funciona essa estrutura de rotina para o IELTS. Não é o seu nível de inglês. É o que você faz para chegar lá. Não adianta você estar no nível avançado de inglês se você não faz as atividades que vão te levar a atingir a nota que você quer. Ah, mas eu sou avançado, sabe? Beleza, vai lá e faz o teste. Um nativo, se ele for lá e fizer o teste, ele vai ter uma média de 6,5. E você não pode falar que ele não sabe inglês, porque ele é um nativo. O que eu estou querendo te dizer aqui é que não basta só você saber inglês. Você tem que saber fazer a prova. Então, por isso que eu te falo que
O que vai determinar o tempo que você vai levar para passar no teste do IELTS não é o nível de inglês que você tem hoje. Isso você já pode tirar da sua cabeça. O que vai determinar o tempo que você vai levar para passar no IELTS é o que você faz dentro da sua rotina de estudos. Se você não pratica a exposição guiada, igual eu já falei com vocês na aula semana passada, né? Se você não pratica a exposição guiada, se você não faz o listening, não faz o reading da forma que tem que ser feito, se você não estuda as técnicas que você tem que aplicar em cada parte do teste, para começar, se você nem sabe o que você tem que fazer em cada parte do teste, vai levar muito mais tempo para você passar no IELTS. Isso é um fato. Isso é um fato. Porque se você não sabe o que você tem que fazer e nem como você tem que fazer aquilo, você não tem direcionamento, tá? Então isso a gente já tem que colocar na cabeça aqui na hora de pensar em calcular o tempo que vai levar para passar no teste do IELTS. Beleza? Então vamos lá. Como que você vai calcular essa estimativa aqui? Se você está anotando aí, quem está anotando aí? Quem está anotando, dá um like aqui na live para mim, para eu poder saber, porque agora eu vou passar umas informações que isso aqui é importante você anotar, porque você vai usar sempre para calcular o tempo que você vai levar para passar no teste do IELTS, tá? E aí, enquanto você vai pegar um caderno aí, se você estiver perto de algum lugar para você anotar, eu quero te dizer uma coisa. Essa live aqui que eu tô fazendo, a gente ainda vai passar um tempo aqui que eu vou explicar como que calcula o tempo para você passar no IELTS, né? Não fica só com esse conhecimento para você, não. Faz um favor aqui, ó. Pega esse aviãozinho aqui e manda para quem você sabe que vai fazer o teste do IELTS. Eu sei que você sabe que... Não é que eu sei que você sabe, né? Provavelmente você conhece, porque as pessoas que estão se preparando para o IELTS conhecem outras pessoas que se preparam para o IELTS. Então, ajude uma outra pessoa que está se preparando para o IELTS. Manda para ela a live. Não fica só com esse conhecimento para você, não, tá? Ajude essa outra pessoa, porque você vai ser ajudado ao longo do caminho. Então, ajude também, tá? Vamos lá. Bom, primeiro, a gente precisa de algumas variáveis. A gente precisa descobrir algumas variáveis para você calcular o tempo que você vai levar para passar no teste do IELTS. A primeira variável que você precisa saber é o seu nível atual. Ah, Simon, mas você acabou de falar agora que o que vai determinar o tempo que eu vou levar no IELTS não é o meu nível, mas é o que eu faço. Exato, mas para a gente saber por quanto tempo você vai ter que ficar fazendo aquelas atividades, a gente precisa saber o seu nível. Então anota aí. A primeira variável que a gente precisa saber é o seu nível atual. Simon, como que eu vou saber o meu nível atual? Vou te falar aqui, presta atenção. Para você saber o seu nível atual, existem 6 níveis, tá? A gente pode classificar em 6 níveis, considerando uma classificação internacional que tem. Que são A1, A2, B1, B2, C1, C2. O que é isso? O nível A é o básico, A1, A2. O nível B é o intermediário, B1, B2. E o nível C é o avançado, C1, C2. Beleza? E aí, como que você vai saber em qual nível você está? Você vai ter que desenvolver uma noção de tempo de estudos do idioma. Há quanto tempo você já estuda inglês? Há quanto tempo você já vem tentando aprender inglês? Esse é um bom indicativo. E aí, como que você vai saber? Anota aí, ó. Se você tem umas 90 horas, como que eu vou saber, sabe, se eu tenho 90 horas? Você vai dividir. Quanto tempo você estuda inglês? Você estuda 1 hora por semana? Você estuda 2 horas por semana? Você estuda 5 horas por semana? 1 hora por dia? Se você estuda aí 2 horas por semana, vamos colocar assim. Se você tem 2 horas por semana, significa que você precisa ir uns 180 dias para chegar a 90 horas, ou seja, 6 meses. Se você já estuda inglês há 6 meses, 2 horas por semana, provavelmente você está no nível A1. É isso que eu estou querendo dizer. Nível A1, você vai ter ali umas 90 horas de estudo. No nível A2, você vai ter o dobro, umas 180 horas de estudo. Então, se você estuda inglês 2 horas por semana, durante um ano, provavelmente você está no A2. Ah, mas eu estudo mais que 2 horas por semana. E aí, então você tem que calcular isso aqui. Se você está no nível B1 agora, que é o intermediário 1, você provavelmente já tem aí umas 350 horas estudando. Tá anotando aí, né? 350 horas estudando. Se você está no B2, você tem aproximadamente umas 600 horas de contato com o idioma já. Se você está no C1, que é o avançado, você já tem aí umas 900 horas de estudo do idioma. E se você está lá no C2, que já é o avançado do avançado, você tem aí umas 1.800 horas, é o dobro, tá? E aí, essa é a primeira variável que você tem que descobrir. Se você é A1, A2, B1, B2, C1 ou C2. Você pode também entrar lá na internet lá e digitar lá assim,
teste de nível em inglês. E aí você faz lá e provavelmente ele vai te dar lá A1, A2, B1, B2, mas isso é um indicativo. Eu gosto mais dessa indicação com base no tempo que você já estuda. Isso para mim ela é mais preciso, tá? É o tempo que você vem realizando a atividade de estudar, tá? A segunda variável que você precisa descobrir é a variável da nota que você quer. Qual é a nota que você quer no teste do IELTS? Isso que você tem que ter uma noção. E aí eu vou colocar aqui de novo para você uma descrição da nota para você saber o nível que seria essa nota. Vamos supor que você esteja lá no nível A2. No nível A2, no A1, A2, a nota do teste do IELTS seria 4, tá? Uma nota 4 equivaleria ao nível A2. Uma nota 5 equivaleria ao nível B1. Vai anotando aí que isso aí você vai usar depois essas variáveis. Uma nota 5 no IELTS equivaleria ao nível B1. Uma nota 6, 6,5, as duas estão ali na média. Uma nota 6, 6,5 equivaleria ao B2, que é o avançado 2. Uma nota 7 já é C1, 7, 7,5 já é C1, até o 8 é C1, só que esse já está lá próximo do C2. Vamos usar até o C1 aqui, que é o mais comum. Beleza, anotou aí. E aí, com isso, a gente consegue descobrir o que eu chamo de gap de horas. O que é gap? Vou escrever até aqui para você, ó. O que é gap? Gap é um espaço, um intervalo, tá? Quando eu falo que tem um gap de horas, você tem um intervalo de horas. Por exemplo, entre o nível B1, entre o nível B2, que são 600 horas, e o nível C1, que são 900 horas, existe um gap, um intervalo aí de 300 horas. Entende? Então, esse é o gap. Como que você vai descobrir o gap? Você tem que saber essas variáveis que eu te falei, o seu nível atual e o nível da nota que você quer, conforme eu te falei ali. Beleza. Aí quando você descobre o gap de horas que tem, aí você vai conseguir calcular quanto tempo você vai levar ou quantas horas você precisa para atingir em X tempo. Por exemplo, vamos trabalhar com esse gap de 300 horas aqui, tá? Aí você consegue descobrir ou o tempo que você tem que estudar por dia, ou quanto tempo você tem para passar no teste do IELTS. Vamos lá. Se você quer o tempo que você tem que estudar por dia, anota aí. Você vai dividir o gap pelo número de horas que você tem por dia. Por exemplo, você tem o gap de 300 horas para trabalhar e você tem 3 horas por dia para estudar. Você vai dividir o gap pelo número de horas que você tem por dia. 300 dividido por 3 é igual a 100. 100 o quê? 100 dias. 100 dias que você vai levar para atingir o nível da nota. Pronto. Ah, não, mas eu quero calcular em quanto tempo eu preciso passar. Então, você vai fazer diferente. Nesse caso, você vai pegar o gap de horas e você vai dividir pelo número de dias. Pelo número de dias. E aí, você vai saber quantas horas por dia você precisa fazer. Vamos lá, o mesmo exemplo. O gap de 300 horas. Vamos supor que você tem 90 dias para passar. 3 meses. Tá? 90 dias. Você vai dividir 300 dividido por 90. Vai dar ali 3,3, vai dar aproximadamente um pouco mais de 3 horas por dia. É isso que você vai ter que estudar para conseguir chegar naquele tempo que você estipulou. Entende? E aí você vai mexendo com essas variáveis. Ah, não. Será que dá para fazer em 2 meses? Não sei, você tem que calcular. Você vai dividir 300 horas dividido por 60 dias. 2 meses, 60 dias. 300 horas dividido por 60 dias. Vai dar aí 5 horas por dia. Você tem 5 horas por dia? Não, 5 horas por dia eu não tenho, não. Pois é, então você vai ter que trabalhar com um pouco a mais de tempo. Conseguiram pegar aqui como que funciona? Ó, antes de sair, vou pegar aqui alguns exemplos de vocês, tá? Eu quero que você me diga aí as duas variáveis que a gente precisa. As duas variáveis. Eu quero que você me diga o seu nível atual e a nota que você quer no IELTS. Vai, manda aí que eu vou calcular o de alguns de vocês aqui. Manda aí. O seu nível de inglês e a nota que você quer no IELTS. Manda aí que eu vou calcular para alguns de vocês aqui. Vai. Até abrir a calculadora aqui, né? Que eu sei é inglês, não sei calcular, não sei matemática, né?
Ó, primeiro que mandou aqui, ó, Rafa Penteado. Ele tá no B1 e quer tirar nota 7. Ou seja, se você está no B1, significa que você tem aí aproximadamente 350 horas de estudo. Não foi isso que eu falei? Para você chegar na nota 7 do IELTS, você tem que chegar lá no C1, que são 900 horas. Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é o gap de horas. Ó, 900 horas lá do C1 menos 350 do B1 que você tá, são 550 horas. Beleza? Esse é o gap que você tem para trabalhar de horas. E aí, com base nisso aqui, você vai trabalhar. Você quer descobrir o quê? Quanto tempo leva? Ó, quantas horas você precisa estudar por dia? Ou em quanto tempo você vai levar? Vamos trabalhar os dois cenários para você ver aqui. Vamos supor assim, Simon, eu quero passar em 3 meses. Beleza, vamos dividir os 550 por 90. Você vai ter que estudar aí aproximadamente 6 horas por dia. Dá? Não, 6 horas por dia não dá, não. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Trabalhar outra variável. Quantas horas por dia você tem? Ah, eu consigo colocar em umas 4 horas por dia. Beleza, vamos dividir o 550, que é o seu gap, por 4. Vai dar ali 137 dias. Você vai dividir por 30 aqui, né? Só para pegar o mês. Vai dar lá 4 meses e meio, aproximadamente. Entende? Quase 5 meses ali. Então, essa é a conta, beleza? Deixa eu pegar outra pessoa aqui. Um monte de gente mandou aqui, deixa eu ver. Ó, B2 precisa de 7 em todas as bandas. Esse aqui é tranquilo, que esse aqui já dá para fazer até de cabeça. Se você tá no B2, você tem aí umas 600 horas. Para você chegar no 7 em todos os níveis, você precisa chegar lá no C1, que é 900 horas. Ou seja, o seu gap é de 300 horas. E aí você vai ter que ver em quanto tempo você quer trabalhar essas 300 horas. Ah, eu tenho 2 meses. Vamos para lá, 60 dias. Você vai ter que estudar 5 horas por dia. Você tem 5 horas por dia? Ah, não, não tem 5 horas por dia, não. Quantas horas por dia você tem? Ah, eu tenho 3 horas e meia por dia. Então, beleza, vamos lá trabalhar. 300 dividido por 3 horas e meia. Isso aqui vai dar 85 dias. Ou seja, quase 3 meses para você passar. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar um aqui bem diferente, tá? Ó, a Val ali, ó, Val Oliveira Rocha, tá no A1 e quer a nota 6,5. Beleza. Ó, se você tá no A1, você tem ali umas 90 horas já de estudo. Se você quer chegar no 6,5, você vai ter que chegar lá no B2, que são 600 horas. Então, primeira coisa é o quê? Descobrir o seu gap de horas, um intervalo. 600 horas lá do B2, que é onde você tem que chegar, menos as 90 horas que você já tem no A1. São 510 horas que você vai ter que trabalhar. E aí, a gente tem os dois cenários. Em quanto tempo você quer atingir isso? Ah, vamos dizer que você queira atingir isso em 4 meses. Beleza, vamos ver aqui. 510 horas de gap dividido por 120 dias. Você vai ter que estudar umas 4 horas e meia, mais ou menos, por dia. 4.200, né? Um pouco mais de 4 horas por dia. Você tem pouco mais de 4 horas por dia? Não, não tem. Quantas horas você tem por dia? 3? Beleza, vamos calcular aqui então. As 510 horas que você tem no seu gap, dividido por 3 horas por dia. Vai dar ali 170 dias. Dividido por 30 aqui para calcular um mês, vai dar ali, ó, 5 meses e meio, quase 6 meses. Olha só, você saindo do A1 e chegando lá nessa nota que você quer, em 6 meses. É plenamente possível. Óbvio, você tem que fazer tudo que é preciso ser feito para chegar lá, mas é possível, tá? Vamos continuar, vou calcular mais um ou outro aqui e a gente vê. Deixa eu pegar algum outro aqui, ver se tem algum mais diferente aqui também. Bruno, lembrando que terá que estudar todos os dias, segundo. Isso aqui é todo dia, rotina. Ó, olha que essa pergunta aqui já tá diferente, ó. Moura Sol, B1 para 6,5 em 2 meses, dá quantas horas por dia? Vamos lá, vamos lá. Primeiro, a gente tem que descobrir o seu gap de horas. Se você tá no B1, você tá ali com uns 350 horas. Você quer 6,5, você falou. 6,5, você tem que chegar no B2, beleza? Então, o que é o B2? São 600 horas menos a 350 horas que você já tem. Isso dá 250 horas. E aí você falou ali comigo que você precisa trabalhar isso em 2 meses. 250 horas dividido por 60. Você vai ter que estudar aí umas 4, um pouco mais, dá 4,16. Um pouco mais de 4 horas por dia. Dá? Aí você que tem que me dizer. Se não der, aí você vai ter que calcular quantas horas você tem.
Ah, Samuel, não tem 4 horas, não, um pouco mais de 4 horas. Eu tenho 3 horas e meia. Beleza, vamos calcular lá. O seu gap de 250 dividido por... Quantas horas eu falei? 3,5, né? 3,5. Isso aqui vai dar 71 dias. Ou seja, pouco mais de 2 meses, tá? 2 meses e 10, 11 dias, mais ou menos, né? Beleza. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pois é, a Cibele falou, ó, boa tarde, estou no nível intermediário, level 1 aqui em Londres, sou enfermeiro, preciso fazer o teste. Pois é, qual é a nota que você precisa, entende? A gente não basta só saber o nível que você tá, tem que saber a nota que você quer. Muito bem, gente, vou seguir aqui para falar uma coisa para vocês ainda importante. Preste atenção. Vale a pena calcular o tempo que você precisa para passar no teste do IELTS? Se você vai começar a se preparar agora, o que vocês acham? Você acha que vale a pena saber, quanto tempo eu vou passar no teste do IELTS? Vou começar a preparar agora. É a hora de calcular isso? Vale a pena calcular isso agora? Tá? Mais do que nunca eu te digo, sim. É importante você já calcular, porque com base nisso, eu preciso X horas por dia, ou eu preciso de X meses. Você vai conseguir estruturar a sua rotina. E aí sim você vai conseguir fazer as atividades que você precisa fazer diariamente para chegar no nível que você quer, tá? Deixa eu ver, só esse da Cibele aqui, ó. Preciso de 7. E ela falou que estava no B intermediário. Então, provavelmente você está no B1, tá? No B1 para o C1, vamos lá, vamos calcular de novo. A gente tem que descobrir primeiro o seu gap. O seu gap. B1 você tem ali 350. 900 horas lá no C1, menos seu 350, 550 horas. 550 horas. E aí, a gente tem que ver ali o que você tem. Quanto tempo você quer atingir isso? Eu quero atingir isso em 4 meses. Beleza, vamos dividir aqui por 120. Opa. Você vai ter que estudar aí umas 4 horas e meia por dia. Tem 4 horas e meia por dia? Não, Simon, na verdade eu tenho 6 horas e meia por dia. Beleza, vamos pegar e fazer a conta. Isso aqui você vai precisar de 84 dias, quase 3 meses. Olha como que reduz bastante. Então é assim que você vai calculando ali, tá? Canadá com Gabi, como faço para calcular o meu nível? Pois é o que eu falei um pouco antes, talvez você tenha entrado depois, tá, Gabi? Para você descobrir o seu nível, você vai precisar ver o tempo que você já tem de estudo com a língua, tá? E eu gosto muito de categorizar isso de uma forma bem segura, de acordo com o tempo que você estuda, tá? Anota aí para você no papel, depois você vai fazer as contas. Se você já tem aí 90 horas de estudo, como que eu sei que eu tenho 90 horas de estudo? Mesma coisa que eu falei. Se você estuda 2 horas por semana, há 6 meses, que são 180 dias, você já tem aí, provavelmente, o seu nível A2, tá? E aí você vai calculando isso aí. Se você tem 90 horas de estudo, você está provavelmente no A1. Se você tem 180 horas de estudo, provavelmente você está no A2. 350 horas para o B1, 600 horas para o B2, 900 horas lá para o C1, tá? Beleza, e aí o seguinte, que eu tenho que falar com vocês aqui antes da gente encerrar. Tô falando aqui que vocês já vão saber calcular quanto tempo vocês vão levar para passar no IELTS. Aí vamos supor, esses exemplos todos de vocês que eu calculei aqui. Um vai levar 3 meses, o outro vai levar 6 meses, o outro vai levar 2 meses. Beleza. E aí, como que você faz para alcançar o nível da sua nota em menos tempo? Como que você faz? Existe uma forma. Para você alcançar o nível da sua nota em menos tempo, você tem 2 coisas para mexer. Tá? Ou você vai aumentar o número de horas por dia que você vai trabalhar, ou você vai aumentar o número de dias que você vai passar estudando. Vou repetir. Para você alcançar o nível da sua nota mais cedo, você vai precisar aumentar o número de horas por dia, intensificar ali a sua rotina diária, ou aumentar o número de dias que você tem para trabalhar. Você vai esticar, alongar a sua rotina ao longo do tempo. Tá? Agora, preste atenção numa coisa aqui, pelo amor que eu te peço. Repare que eu falei como que você vai fazer para alcançar o nível da nota. Eu não falei tirar a nota do IELTS, eu não falei passar no IELTS. Eu falei como que você vai fazer para alcançar o nível da nota. O que é isso? É você chegar lá no nível da nota que você quer, em termos de inglês. Mas por que eu não falei quanto tempo, agora no final, como que faz para alcançar o nível da nota mais rápido?
Eu não falei como que faz para passar no IELTS mais rápido. Presta atenção, tem um motivo. Porque, lembra que eu falei lá no início? Passar no IELTS não depende só do seu nível de inglês. Depende de você estar fazendo o que você precisa fazer. Depende de você saber aplicar as técnicas de cada parte na prova na hora da prova. Então, uma coisa é você chegar no nível da nota. Ah, beleza, minha nota é 7 e eu já estou chegando no nível C1. Tudo bem, mas você tem se preparado com as técnicas que você precisa aplicar na hora do teste? Porque senão, não adianta. Não é só você chegar no nível da nota, você tem que também aplicar a técnica na hora da prova. E isso você tem que ter na sua cabeça de uma forma assim, muito clara. Muito clara. Não é só chegar no nível de inglês. Você tem que saber aplicar as técnicas na hora do teste. Tá ali o Sander que falou lá no início da live. Ele preparou em 27 dias. Quando ele chegou comigo, quando ele entrou, ele nem sabia como que funcionava o teste do IELTS. Ele teve 27 dias para fazer uma preparação muito intensa, muito intensa. Ele queria a nota, se não me engano, acho que era 5, tá? Ele foi lá, conseguiu a nota que ele precisava e no speaking ele ainda tirou 6,5 ainda, porque eu fiz um trabalho mais intensivo com ele. Então, assim, não é só chegar no nível da nota. Você tem que saber aplicar as técnicas na hora do teste. Tenha isso muito claro na sua cabeça, porque senão você vai acabar se frustrando, que você vai falar, ah, mas eu sou avançado e não consegui passar. Isso é o normal. Isso é o normal. Nenhum nativo consegue passar assim de primeira se ele não se preparar, porque a média de um nativo é 6,5. Você vai falar que ele não sabe inglês? Ele é nativo. Ele não sabe aplicar as técnicas para cada parte da prova. Eu sempre falo isso aqui com vocês, todo santo dia, é igual concurso. Não é só saber a nota. Você tem que saber fazer o teste, saber fazer a prova. Beleza? Muito bem, pessoal. Vou encerrar a nossa live por aqui. Se você tiver alguma dúvida, o momento de você fazer a sua pergunta é agora, tá? Enquanto isso, Então, se você tem uma dúvida, digite aí, que eu vou responder sua pergunta aqui, tá? Hoje à noite, às 7 horas do horário de Brasília, nós vamos ter outra live, porque hoje é segunda-feira. E na segunda-feira eu faço as lives de correção de redação, tá? Eu vou sortear ali na hora uma das redações que vocês mesmos me mandam para eu poder corrigir ela com vocês, tá? Deixa eu ver, Lucas Comelli, A2 quantas horas? A2 são 180 horas mais ou menos, tá? 180 horas. Se você já vem aí estudando há um tempo, e esse tempo dá 180 horas, provavelmente você está no A2, tá? Ou então vocês podem ir lá, ó, um site que eu gosto de recomendar é esse aqui, ó, vou digitar aqui para vocês, ó. Você vai lá no Google, vai digitar esse aqui, ó, Cambridge Leveling Test. Cambridge Leveling Test. O que é isso? É um teste de nivelamento. Óbvio que ele é só um indicativo, tá? Qualquer teste de nivelamento que você for fazer é indicativo apenas, tá? Não é uma certeza. Então vai lá, faz isso aí, com isso aí você já vai ter uma ideia do nível que você tá, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui de vocês que ficou aqui para trás. Beleza, nenhuma dúvida aqui. Pessoal, nós vamos nos encontrar agora novamente, hoje, às 7 horas do horário de Brasília, lá na nossa live de correção de redações do IELTS. Para todos vocês, até lá, nos vemos até lá. Cheers!